Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 9. Eu, pois, digo-vos, que todo aquele que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que se casar com uma repudiada, comete adultério. Palavra da salvação. Comentário Mateus 19, 9. São João Crisóstomo. Depois do Senhor ter calado os judeus, introduz com autoridade sua lei, dizendo: Eu, pois, digo-vos, que todo aquele que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. Assim como é cruel e iníquo aquele que repudia a mulher casta, também é insensato e iníquo aquele que possui uma meretriz, porque é um patrono da torpeza aquele que encobre o crime de sua mulher. Todas as coisas que dissolvem pelas mesmas causas que lhes deram origem. O matrimônio, por seu turno, não é feito pelo ato sexual, mas pela vontade. E por isso, não é a separação dos corpos que o dissolve, mas a separação da vontade. Por isso, se um homem deixa a sua mulher e não toma outra, ainda é marido dela. Porque mesmo que esteja separado dela no corpo, no entanto, ainda estará unido a ela pela vontade. Logo, tomando a outra, repudia completamente a primeira. Por isso não diz o Senhor: o que repudia a sua mulher comete o adultério, e sim o que casar com outra. Comentário Mateus 19, 9. São Jerônimo. Somente a fornicação, pois, vence o carinho pela esposa. Quando ela dividir uma única carne e separar-se de seu marido pela fornicação, não deve ser retida, para que o homem também não fique sob a maldição de que fala a Escritura. O que possui uma adúltera é um estúpido e um ímpio. Provérbios 18, 22. Poderia suceder que alguém caluniasse a sua mulher inocente e, por causa de um segundo matrimônio, lançasse um crime contra o primeiro. Por isso o Senhor manda que o homem repudie sua mulher, de modo que, enquanto a primeira vive, não tenha outra. Além disso, porque poderia acontecer que, de acordo com a mesma lei, a esposa também repudiasse o marido. Com a mesma cautela, o Senhor preceitua que esta mulher não receba outro marido. E porque uma meretriz e aquela que foi uma vez adúltera não teme a desonra, preceituou ao segundo homem que não se case, de maneira que, se casar-se com uma tal mulher, estará sob o crime de adultério, de onde se segue. E o que se casar com uma repudiada, comete adultério. Comentário Mateus 19, 9. Orígenes. Alguém poderia crer que Jesus, pelas palavras: todo aquele que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, permitiu repudiar a mulher, como Moisés o permitiu, por causa da dureza do coração dos judeus. Mas a isto se deve responder que, se, segundo a lei, a mulher adúltera era apedrejada, não é sob o nome desse crime que se deve compreender a expressão coisa vergonhosa, pela qual Moisés permitiu o libelo de repúdio. E, com efeito, no caso de adultério, não era oportuno dar o libelo de repúdio. Mas, talvez, Moisés tenha chamado todo tipo de culpa da mulher de coisa vergonhosa, a qual, se fosse cometida pela mulher, daria ensejo ao libelo de repúdio. Deve-se indagar também o seguinte: se somente por causa da fornicação ordena o repúdio da mulher, que deve ser feito se a mulher não praticou fornicação, mas outra coisa mais grave, como, por exemplo, um envenenamento ou o assassinato de um dos filhos?
Mas o Senhor, expondo o assunto em outra parte, disse: todo aquele que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, expõe-na ao adultério. Mateus 5,32. Isto é, dando-lhe ocasião de segunda núpcias.